Nesta aula, vamos falar sobre rasterização de linhas. Após as operações de modelagem, visualização, projeção e mapeamento para a tela, o processo de rasterização inicia com todos os vértices de todos os triângulos posicionados em coordenadas de tela. A região de desenho é dividida em um certo número de pixels, e o nosso objetivo é definir a cor de cada pixel para representar os nossos objetos. A primeira etapa de rasterização é a geração de fragmentos, onde determinamos os pixels que precisarão ser preenchidos para representar cada triângulo ou linha. Note que nem todos os fragmentos se tornarão pixels na imagem final, visto que alguns podem ser descartados, por exemplo, por causa de oclusões. Também, em algumas situações, mais de um fragmento podem ser combinados para gerar um único pixel. Nesta etapa, os atributos numéricos dos vértices, que são computados no Vertex Shader, são interpolados, gerando atributos para cada fragmento. Isso é feito, por exemplo, para a cor, além de outros atributos, como vetores normais. Um algoritmo de rasterização precisa definir quais pixels precisam ser preenchidos, além de como que os atributos de cada vértice devem ser interpolados para cada pixel. Por exemplo, para rasterizar um triângulo, poderíamos pensar em preencher somente os pixels cujo ponto central esteja dentro do triângulo, como vemos aqui. Outra possibilidade seria assumir um modelo de reconstrução de cada pixel como sendo um quadrado. Então, preenchemos todos os pixels cuja área intersecta o triângulo, como vemos à direita. Uma terceira opção ainda seria definirmos a cor de preenchimento de acordo com a fração de área do quadrado de cada pixel que está dentro do triângulo, como vemos agora à esquerda. Este seria um exemplo de rasterização com uma propriedade que chamamos de anti-aliasing. Aqui vemos um exemplo de uma cena rasterizada com OpenGL em uma resolução de 200 por 200 pixels. A imagem que vemos aqui foi aumentada com um zoom para podermos ver os pixels individuais. Este é um exemplo de rendering com aliasing, ou aliased. Podemos gerar essa imagem com um custo computacional relativamente baixo, entretanto, podemos ver claramente um problema conhecido como jagged lines ou jaggies. Este problema pode ser corrigido por filtros que realizam anti-aliasing. Este é um processo com custo computacional mais elevado. Entretanto, as imagens geradas são mais suaves e matematicamente mais precisas. Entretanto, focaremos na rasterização de linhas sem nos preocuparmos com aliasing nesta aula. Nossas primitivas para a criação de objetos são pontos, segmentos de reta, ou seja, linhas, e triângulos. Para representarmos curvas, utilizaremos vários segmentos de retas conectados. Polígonos quaisquer podem ser representados através de vários triângulos. E superfícies também podem ser aproximadas através de uma malha de triângulos. Por fim, pontos são objetos infinitesimais, e seus desenhos é, na prática, feito através de pequenos polígonos. Portanto, conseguimos desenhar qualquer objeto através de linhas e triângulos. A partir de agora, focaremos na rasterização de linhas. Nossas premissas são as seguintes. Uma linha irá possuir uma largura de 1 pixel. Consideramos um pixel como estando ligado ou desligado. E lembramos que estamos trabalhando no sistema de coordenadas após mapeamento para a tela. Isso é, estamos em coordenadas de pixels na tela. Considere que cada quadrado que vemos aqui representa um pixel em nossa tela, desenhados aqui exageradamente grandes para facilitar nossa visualização. Vamos representar o centro de cada pixel através dessas cruzes. Neste domínio, temos uma linha representada através de seus pontos inicial A e final B. Note que estes pontos possuem coordenadas fracionárias, pois estão localizados entre os centros dos pixels. Se associarmos as posições inteiras aos centros de cada pixel, tanto na horizontal como na vertical, o ponto A possui coordenadas aproximadamente iguais a 1.7 e 1.3, respectivamente na dimensão horizontal e vertical. Para o ponto B, as coordenadas seriam aproximadamente 7.2 e 2.9. Para rasterizar essa linha,
A ideia é ligarmos o pixel mais próximo verticalmente da linha em cada coluna de pixels. Na primeira coluna, bem à esquerda, a linha ainda não iniciou. Na segunda coluna, o pixel inferior é o que está mais próximo da linha, como podemos ver pelas distâncias marcadas com as setas preta e vermelha. Logo, este será o primeiro pixel que será ligado. Para a próxima coluna de pixels, avaliamos novamente essas distâncias e ligamos o pixel mais próximo. Repetimos esse processo até chegarmos na última coluna de pixels da região de desenho, ou até a linha ser finalizada. Este processo de desenho é conhecido como Midpoint Algorithm, visto que a linha passar por cima ou por baixo dos pontos médios entre cada pixel é o que define qual pixel será ligado. Para implementarmos esse algoritmo, vamos primeiro relembrar algumas definições. Uma linha L entre dois pontos A e B é definida por um conjunto de pontos, construídos através de uma interpolação linear entre A e B para todos os valores possíveis do parâmetro t no intervalo fechado entre 0 e 1. No nosso sistema de coordenadas da tela, os pontos A e B possuem coordenadas que vamos chamar de AX e AY e BX e BY. Para todo ponto P com coordenadas x e y pertencente à linha, temos que suas coordenadas são relacionadas pela equação da reta, onde m representa o coeficiente angular e d representa a coordenada vertical do ponto, onde a reta interceptaria o eixo y. Com essas definições, nosso algoritmo de rasterização midpoint inicia pré-computando essas constantes m e d, a partir de a e b, que definem a equação da reta. Para determinar a primeira coluna de pixels onde a rasterização deve iniciar, computamos a coordenada inteira x a partir do arredondamento da coordenada horizontal do ponto A, onde inicia a linha. Começamos então o nosso laço de repetição, que irá percorrer todas as colunas de pixel até o ponto final da linha, definido novamente pelo arredondamento da coordenada horizontal do ponto B, onde termina a linha. Na ilustração à direita, como chamamos de x o índice da primeira coluna, a última coluna terá índice x mais 2. Para cada uma das colunas percorridas, nós utilizaremos a equação da reta para computar a coordenada y, que corresponde à coordenada x atual. Isso define o ponto xy que pertence à linha na coluna atual com posição horizontal x. Para encontrarmos a posição inteira do pixel que deve ser ligado, vamos agora arredondar a coordenada y para o inteiro mais próximo. Com isso, podemos ligar o pixel na posição horizontal x e vertical dado pelo arredondamento de y. Na prática, ligar o pixel significa escrevermos uma cor na posição correspondente do array que define o frame buffer. Depois de ligado o pixel atual, incrementamos a coordenada x para passarmos para a próxima coluna de pixels. Então repetimos o processo. Encontramos o ponto pertencente à linha, arredondamos sua coordenada y e ligamos o pixel correspondente. Ao fazermos isso para todas as colunas de pixels, teremos rasterizado a nossa linha. Esse algoritmo é bastante simples, como podemos ver aqui. Mas, será que sempre funciona? Por exemplo, o que acontece se o coeficiente angular da nossa reta é maior do que 1? Aqui temos um exemplo de uma reta com m maior do que 1. Isso é, um ângulo em relação ao horizonte que é maior do que 45 graus. Se executarmos o nosso algoritmo para essa reta, como definimos, iremos ligar um pixel em cada coluna onde a reta está definida. Claramente temos um problema, pois a linha rasterizada não é contínua. Podemos nos perguntar também o que acontece se bx é menor do que ax. Neste caso, temos um problema, pois a condição de teste do nosso laço de repetição será quase sempre falsa. Isso é, a linha não será desenhada. Estes problemas são simples de serem corrigidos e recomendamos como exercício que você descreva as pequenas modificações que devem ser feitas em nosso algoritmo para que o mesmo trate corretamente desses casos. Para desenhar várias linhas, esse nosso laço de repetição será potencialmente repetido milhares ou até milhões de vezes.
Logo, queremos minimizar o custo de cada repetição. Em particular, a expressão que vemos aqui realiza uma multiplicação desnecessária. Note que x aumenta de uma em uma unidade entre iterações. Com isso, não é difícil de vermos que y deve então aumentar de m em m unidades, segundo a nossa equação linear da reta. Podemos então fazer a modificação que vemos aqui para melhorar a performance do nosso algoritmo. Isso é, nós inicializamos o valor inicial de y fora do laço e dentro do laço simplesmente atualizamos y de m em m unidades, utilizando somente somas e não precisando de multiplicações. Essa implementação é conhecida como Digital Differential Analyzer. Um problema que introduzimos para essa modificação é um potencial erro no acúmulo dos valores de y oriundo da nossa aritmética de ponto flutuante, que possui precisão finita. Isso ocorre, por exemplo, para retas que são quase horizontais, com valores de m muito pequenos. Vamos ver um exemplo. Aqui temos um valor de m na ordem de 10 elevado a menos 17. Se somarmos o valor de y, que é igual a 1, com 1000 vezes m, obtemos o resultado que esperamos. Entretanto, se ao invés disso nós somarmos m 1000 vezes a y, o que é matematicamente equivalente ao que fizemos antes, não obtemos o mesmo resultado. Isso ocorre pois o valor de m é pequeno demais em relação a y, e a soma que vemos aqui acaba não alterando y por causa da nossa aritmética de ponto flutuante. Entretanto, esse não é um problema significativo para desenho de linhas, visto que esses pequenos erros não serão visualmente perceptíveis. Temos um problema maior de performance nessa instrução de arredondamento. Se olharmos a latência relativa entre algumas operações, vemos que um arredondamento pode ser 4 vezes mais lento do que operações de soma e multiplicação. Lembrando que esse nosso laço de repetição será potencialmente repetido milhares ou até milhões de vezes, podemos nos perguntar se é possível evitarmos essa instrução de arredondamento em cada iteração. Isso é possível com o algoritmo de Bresenhan para o desenho de linhas. A premissa desse algoritmo é que a linha sendo desenhada possui coeficiente angular entre 0 e 1. Isso é, se este é o ponto inicial da linha, o sentido dessa linha estará definido dentro do octante que vemos aqui. Os outros casos serão tratados por simetria. Para m maior do que 1, podemos utilizar o mesmo algoritmo, entretanto realizando uma troca de todos os coeficientes x com os coeficientes y. Para m entre menos 1 e 0, podemos realizar uma inversão do sinal dos coeficientes y. Para m menor do que menos 1, podemos realizar uma inversão do sinal dos coeficientes y, seguido de uma troca de todos os coeficientes x com os coeficientes y. Com isso, conseguimos desenhar linhas em todos os octantes que vemos aqui. Os octantes à esquerda representam as linhas que possuem bx menor do que a x, como comentamos antes. Por exemplo, esta linha que inicia no ponto A e termina no ponto B, que está à esquerda de A. Podemos desenhar essa linha utilizando o mesmo algoritmo, simplesmente realizando uma troca de A por B. Assim, temos uma linha que está no octante onde o nosso algoritmo realiza a rasterização. Vamos agora ver o algoritmo de Bresenhan, que realiza o desenho de linhas com coeficiente angular entre 0 e 1. É importante mencionarmos que esse algoritmo realiza uma rasterização igual ao Midpoint Algorithm, isso é, irá resultar nos mesmos pixels desenhados. Entretanto, o algoritmo de Bresenhan realiza isso sem utilizar uma operação de arredondamento. Aqui está o nosso algoritmo de Bresenhan.
Note que este não utiliza uma instrução de arredondamento dentro do laço de repetição. A ideia por trás desse algoritmo é a seguinte: se desenhamos na coluna atual o pixel P, dada a nossa premissa de que o coeficiente angular está entre 0 e 1, então o próximo pixel a ser desenhado será ou o pixel A ou o pixel B, conforme a ilustração. A decisão sobre qual destes pixels será ligado a seguir é dada por essa instrução de if, que realiza um teste baseado em um erro acumulado, que veremos a seguir. Vamos agora executar esse algoritmo. Queremos rasterizar a linha entre os pontos A e B que vemos aqui. Após computarmos as constantes m e d da nossa equação da reta, iniciamos computando a posição inteira x da primeira coluna de pixels onde inicia a linha. Depois, computamos de maneira similar a posição inteira y, que representa o índice vertical do primeiro pixel que será ligado. Por fim, antes de iniciarmos o laço de repetição, computamos também o erro vertical, como sendo a distância vertical entre o centro do pixel que será ligado e a linha. Então, iniciamos nosso laço de repetição. De primeira, ligamos o pixel que está na posição inteira x e y. Logo depois, atualizamos o índice x para a próxima coluna. O próximo passo é muito importante. Nós iremos computar o novo erro entre o pixel que será ligado e a linha, indicado aqui por E2. Para computar este novo erro E2, nós podemos utilizar o erro anterior. Isso é, E2 é igual a E1 mais o coeficiente angular da reta m, visto que andamos uma unidade na horizontal. Realizamos então o teste para verificar se devemos incrementar o índice y do pixel que será desenhado. Como podemos ver na ilustração à direita, o erro E2 ainda é menor do que metade da distância entre o centro de dois pixels vizinhos. Isto é, o erro atual ainda é menor do que 0,5. Portanto, no momento, este teste é falso e o corpo do if não é executado. Assim, voltamos para a instrução inicial do nosso laço e ligamos o pixel na posição x, y atual. Logo depois, atualizamos o índice x para a próxima coluna e vamos agora novamente atualizar o nosso erro, computando o erro vertical E3. Como fizemos antes, este novo erro E3 é igual ao erro anterior E2 mais o coeficiente angular da reta. Realizamos então o teste para verificar se devemos incrementar o índice y do pixel que será desenhado. Como podemos ver na ilustração à direita, o erro E3 é maior que a metade da distância entre o centro de dois pixels. Logo, o erro atual é maior do que 0,5. Portanto, o resultado desse teste agora é verdadeiro e o corpo do if será executado. A primeira instrução incrementa o índice y do pixel que será desenhado. Isso é, passamos agora para a fileira superior de pixels. A seguir, temos que novamente atualizar o nosso erro. Note que, como passamos para o pixel de cima, o erro que queremos agora é definido pela distância vertical entre a linha e o centro do pixel superior. Vamos chamar esse erro atualizado de E3'. Ainda mais, este será um erro com sinal. Em particular, E3' é negativo, visto que a reta que estamos desenhando está abaixo do centro do pixel. Este fato, junto com o fato de que a distância entre dois pixels é por definição igual a 1, resulta na equação de que E3' é igual a E3 menos 1, que é exatamente a instrução que vemos aqui para a atualização do erro. Na próxima iteração, iremos então ligar o pixel da fileira superior e temos assim a nossa linha rasterizada. Este algoritmo é bastante eficiente, pois não utiliza instrução de arredondamento dentro do laço de repetição. E nós podemos deixá-lo ainda mais eficiente utilizando aritmética inteira. Se analisarmos os tipos de dado que temos na implementação que vemos aqui, vemos que estamos utilizando números em ponto flutuante em vários pontos do algoritmo. Se fosse o caso de os pontos A e B, que definem nossa linha, possuírem coordenadas inteiras,
nós podemos remover essa dependência em hardware de ponto flutuante. Vamos, no momento, assumir que A e B possuem essas coordenadas inteiras. Dessa forma, essas duas instruções de arredondamento não são mais necessárias. Logo, os valores inteiros de x e y iniciais são definidos diretamente pelos coeficientes do ponto A. Com isso, o nosso erro inicial se torna zero, visto que a linha inicia exatamente no centro de um pixel. O coeficiente angular m que vemos aqui é um número racional com numerador e denominador inteiros. Podemos utilizar duas variáveis auxiliares, que chamaremos de dy e dx, para definir m. Note que a variável m aparece somente nessa instrução de atualização do erro. Portanto, colocaremos aqui diretamente a definição de m como a razão entre dy e dx. Nosso próximo passo é o mais importante. Vamos alterar o teste desse if, mas sem mudar o valor lógico de verdadeiro ou falso. Para isso, multiplicaremos ambos os lados da desigualdade por 2 vezes dx. Isso pode ser feito, visto que podemos afirmar com certeza que dx é um número positivo, já que o ponto B está à direita do ponto A, segundo a nossa premissa. Esse é o resultado que obtemos após essa alteração. Note novamente que não alteramos o valor lógico do teste, e logo o resultado do algoritmo continua sendo o mesmo. Vamos agora definir uma outra variável auxiliar, que chamaremos de e maiúsculo, definida como 2 vezes dx vezes e minúsculo. Podemos então substituir essa porção da nossa desigualdade por e maiúsculo. Essa mesma troca de variáveis pode ser feita em todos os locais onde aparece e minúsculo, utilizando a definição que vemos aqui à direita. Após todas essas trocas, podemos reanalisar os tipos de dados das nossas variáveis. Fazendo isso, notamos que agora temos um algoritmo que funciona somente com aritmética inteira, e portanto é bastante eficiente e não depende de hardware de ponto flutuante. Para isso, entretanto, nosso requisito é que as coordenadas dos pontos A e B que definem a linha devem ser coordenadas inteiras. Podemos nos perguntar qual a utilidade de um algoritmo como esse, visto que as transformações que vimos geram coordenadas fracionárias e não inteiras. Poderíamos pensar em, por exemplo, simplesmente arredondarmos as coordenadas dos pontos A e B. Mas note que não podemos fazer isso, pois isso altera a linha que será desenhada. Para esse exemplo, o pixel apontado pela seta em laranja estava ligado quando fizemos o desenho sem arredondamento. Entretanto, como vemos aqui, após o arredondamento de A e B, o pixel que está ligado é o que está apontado pela seta em vermelho. O que podemos fazer para resolver este problema é o seguinte. Nós subdividimos o sistema de coordenadas em subpixels. No exemplo que vemos aqui, cada pixel foi dividido em 16 subpixels. Nós vamos, então, arredondar as coordenadas de A e B a nível de subpixel. Assim, podemos utilizar o algoritmo de Bresenhan com aritmética inteira. Este processo é equivalente a usarmos aritmética de ponto fixo para representarmos as coordenadas de tela. Isso diminui a ocorrência de erros no desenho de linhas, causados por arredondamento, mas note que erros ainda podem ocorrer. O número de subdivisões, isso é, o número de subpixels por pixel, controla a precisão do nosso arredondamento. Uma GPU que atende aos requisitos da API OpenGL versão 4.5, por exemplo, precisa utilizar no mínimo 4 bits de precisão em x e em y para as coordenadas de subpixels. Para finalizar nosso processo de rasterização, vamos ver como que realizamos a interpolação de atributos dos vértices para os pixels gerados.
Por exemplo, o ponto A pode ter associado um atributo de cor laranja e o ponto B um atributo de cor azul. Portanto, a linha entre A e B possui um gradiente de cores entre laranja e azul. Nós queremos que os pixels gerados tenham o mesmo gradiente de cores. Para um dos pixels gerados durante a rasterização, centrado no ponto P, sua cor será definida como uma interpolação linear entre as cores dos pontos A e B. Para encontrarmos o parâmetro de interpolação T, vamos realizar uma projeção ortogonal do ponto P na nossa linha, gerando um ponto Q. T será dado então pela razão entre a distância de Q para A e de B para A. Por fim, para encontrarmos o ponto Q, podemos realizar a projeção do vetor P-A no vetor B-A. Isso pode ser feito de acordo com as fórmulas que vimos em nossa aula sobre fundamentos matemáticos.